Como já vimos, o algoritmo é uma sequência de passos lógicos, não ambíguos, bem definidos. E para entender isso, vamos utilizar a plataforma Scratch. Clique aqui em Criar. Em seguida, verifique se a linguagem do seu Scratch está em português brasileiro. Ele está aqui criando um projeto. Caso esteja em inglês, aqui, você clica aqui no globo e mude para alterar para português brasileiro. Assim teremos uma plataforma em português. Primeiro contato, temos aqui o gatinho do Scratch. Vamos escolher um cenário para ele. Clique aqui, selecionar cenário, em seguida na lupa. E vamos escolher o banco de praça. Aqui, ó. Essa imagem. Mudamos o cenário. Agora vamos estabelecer uma sequência de passos lógicos, uma sequência lógica não ambígua, bem definida, que é o nosso algoritmo. Eu quero que, quando se clicar nessa bandeirinha verde, o meu gato ele diga olá. Vamos caminhar? Então você vai clicar aqui em evento. Quando a bandeirinha for clicada, certo? O que ele vai fazer? Clicamos em aparência, ele vai dizer olá por 2 segundos. Em seguida, eu quero que ele diga novamente. Vamos caminhar? E esse caminhar eu quero que seja por 3 segundos. Veja, temos aqui uma sequência lógica bem definida para uma ação. Então vamos testar? Clique aqui em ir. Olá, vamos caminhar? Muito bem. Agora, assim como todo programa, ele deve ter uma sequência e tratamento de várias ações. E o que nós podemos fazer é dar movimento para esse nosso gato aqui, para ele caminhar por essa rua. Vamos fazer isso? Veja, aqui eu obedeço sempre uma sequência lógica de passos finitos com início, meio e fim. Isso é um algoritmo. Eu quero que ele faça o seguinte. Quando você apertar a seta para a direita, ele vai para a direita. Quando você apertar para a esquerda, o gatinho caminhar passos para a esquerda. Mas antes, quero que você veja que o meu gato ele tem fantasias, tá? Cada elemento desse nós podemos colocar vários outros animais aqui. Cada um ele tem mais de uma fantasia. Fantasia 1 ele está assim, a fantasia 2 ele está com a perna encolhida, como se fosse caminhando. Por que isso? Vamos entender um pouco mais à frente. Então, vamos adicionar um controle, um evento, que quando uma determinada tecla que está de espaço, nós vamos colocar a seta para a direita for clicada, o que ele tem que fazer? Ele tem que caminhar passos do eixo X, tá? Vocês devem lembrar um plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? Um plano cartesiano eu tenho um eixo X, que é o eixo horizontal, e eu tenho um eixo Y, que é o eixo vertical. Então eu quero que ele no eixo X ele caminhe aqui, quando colocar a seta da direita. Então vamos atribuir um movimento para ele. Clicando em movimento. Adicione 10, ou seja, 10 é o de espaço, de tamanho. Veja aqui, ó, eu tenho uma direção aqui do eixo X, ó. Aqui ele está em menos 23. Ele vai de menos 240 aproximadamente, 250, tá, até mais 250. Aqui do outro lado. Eu quero que ele adicione. Quando ele clicar a seta da direita, ele vai adicionar mais 10, certo? E quando ele clicar à esquerda, tá? A seta para a esquerda, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que adicionar menos 10. Ou seja, o eixo X, se eu colocar mais 10, ele prossegue para a direita.
Se ele adicionar menos 10, ele vai prosseguir para a esquerda, certo? Agora vamos testar? Pressione a setinha do seu teclado. Olha que legal. O gatinho está andando aqui, ó. Só que esse andar desse gato está muito estático. Se ele tem um recurso de roupagem, vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar para que ele mude a fantasia. Eu vou descolar daqui. Vou vir aqui em aparência. Eu quero que ele mude a fantasia para a fantasia 2. Mas perceba, se clicarmos aqui, ele mudou a fantasia definitivamente. Isso não dá fluidez de movimento para ele. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que seguir uma sequência lógica que ele vai mudar a fantasia, aguardar um tempo para dar noção de movimento. Em seguida, ele volta para a fantasia inicial. Então, vamos pensar nisso? Vamos tentar? Veja, eu falei que ele tem que ter um tempo. Por quê? Se eu colocar para ele voltar para a fantasia 1, o computador executa isso de maneira tão rápido que isso aqui, ó, não é visível para você. Ele, se você conseguisse ver isso daqui na escala de milissegundos, você ia ver ele movimentando. Mas o nosso cérebro, ele tem uma capacidade apenas aí de no máximo, né, 23 Hz, ou seja, 23 quadros por segundo, tá? Algumas pessoas conseguem até ver 23 quadros por segundo. Então nós vamos colocar um pequeno tempo. Vamos aqui em evento e, perdão, em controle. Vamos em controle e vamos esperar 1 segundo. É muito tempo. Eu quero que ele espere 0,2 segundos. Se ele esperar 0,2 segundos, o meu cérebro vai conseguir entender a imagem. Olha lá. Olha o meu gatinho. Estou clicando para a direita, ele altera a roupagem, ele segue uma sequência lógica ordenada não ambígua. Ao clicar, ao teclar a seta da direita, ele muda a fantasia, espera 0,2 segundos, adiciona 10 de espaço, né? Porque aqui eu tenho um eixo que eu já falei que vai de aproximadamente menos 250 mais 250. E depois ele volta para a fantasia 1. E aqui eu tenho o meu gatinho caminhando. Mas ele está aqui, eu quero que ele vá um pouco mais depressa. Eu quero que ele ande 20 passos. Troquei para 20, adicionei para 20 aqui, ó. O que vai acontecer? Ele vai andar mais rápido, tá? E se eu quiser que ele agora volte, eu posso fazer o mesmo processo. Eu venho em aparência, vou mudar para a fantasia 2. Em controle, eu vou esperar 0,2 segundos para que o meu cérebro consiga interpretar. Vou adicionar menos 20. Em seguida, ele volta para a minha fantasia. Cliquei aqui para a fantasia 1. Ou seja, eu tenho aqui 3 grandes sequências. Se eu clicar no verde, ele vai dizer um olá, vamos caminhar. E agora eu adicionei controles para o meu gatinho. Meu gatinho aqui está fazendo a dança do Michael Jackson, tá? Ele está voltando. Posso criar controles para que ele, ao chegar lá, ele espelhe. Mas para isso eu preciso entender outras estruturas lógicas. Aqui você consegue perceber que nós temos uma pequena estrutura lógica de sequência ordenada com início, meio, fim, com passos finitos, que executa, que resolve um determinado problema. Qual foi o problema definido? Fazer o gato caminhar. E aqui o gato caminha e quando eu clico também ele interage. Vocês conseguiram perceber como é fácil o algoritmo? O algoritmo é desenhado para resolver problemas. E para isso você deve conseguir abstrair uma maneira, uma sequência lógica de passos ordenados, não ambíguos, para resolver aquilo que se propõe.